Amém, irmãos. Glória a Deus. Agora sim, vamos conversar, né? Eu queria começar com vocês, enquanto eu faço a introdução, você pode abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, amém? Trouxe a minha Bíblia de casa para cá, olha só, um monte de papel aqui dentro. Ai. A Bíblia que eu trago para a igreja não tem nenhum papel dentro. Mas essa aqui eu uso em casa. Isaías 6. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, mais uma vez, de falar da Tua Palavra. Te agradeço por cada pessoa que está aqui, por o Senhor estar sendo aquele que nos conduz, Pai, a toda a verdade, domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia, Senhor. E peço que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje, através da Tua Palavra, Senhor, que foi escrita pelos Teus servos, nas mãos deles, mas inspirada por Ti, Senhor. E eu peço que o Senhor, Pai, possa fincar em nós tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, fincar. E que ela sempre produza o fruto para o qual ela é lançada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Isaías capítulo 6, né? Eu pedi para você abrir aí. E antes de começar a ler o texto propriamente dito, as últimas mensagens que a gente pregou aqui na igreja, né? Elas foram relacionadas ao novo nascimento, né? Eu falei disso na quarta-feira passada, né? E o pastor Zonta também falou disso, né? No domingo. E aparentemente parece que Deus está querendo nos guiar por uma certa continuidade sobre essas coisas. Não sei muito bem porquê, mas creio que Ele é soberano e pode fazer essas coisas. E eu queria ler com vocês esse texto de Isaías, primeiro uma vez e depois parte a parte. Amém? Todo mundo achou Isaías 6? Sim? Amém. Então diz assim, é um capítulo bem curto do livro de Isaías, tá? Mas é um capítulo que muita gente conhece também. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória, né? Os músicos já ficam ouriçados, né? Ao som das suas vozes, né? Os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém. Glória a Deus pela leitura da palavra, né? E eu não sei se vocês viram o aviso de hoje, né? Qual o tema da mensagem de hoje?
o toco do carvalho derrubado. Esse é meio enigmático, né? Não dá para nem imaginar o que é, né, quando você manda o título, mas esse era o título da mensagem. Eu queria passar com vocês por esse texto aí de Isaías. Isaías ele foi escrito numa época bem anterior à época de Jesus, né? Mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus nascer, entre 700 e 680 a.C., foi escrito o livro de Isaías, né? E Isaías fala muito sobre profecias, ele faz muitas profecias, né? Fala muito sobre pecado e arrependimento de pecado, né? E o capítulo 6 é emblemático nesse sentido, né? Porque a gente consegue juntar, eu acho que talvez tudo que Deus quer para nós nesse capítulo, né? E é um capítulo que às vezes é duro, difícil de entender, porque a gente sempre tem a ideia de um Deus bom e amoroso. E às vezes a gente esquece os outros atributos dele, que ele é justo, que ele é onipresente, que ele é onisciente, né? Que ele é o dono de toda a sabedoria e que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa, né? Então, às vezes, a gente não concorda muito com algumas coisas. Então, a gente vai repassar por esse texto e a gente vai entender um pouco melhor o que Isaías está passando aí, o que Deus queria falar com a gente e, primeiramente, com o povo de Israel. Primeira coisa importante de saber é que o livro de Isaías foi escrito para o povo de Israel, né? Ele não foi escrito para a igreja em primeira instância, ele foi escrito para o povo de Israel. E assim a gente vai ler e tenha isso em mente. Amém? Então, volta aí, Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esse trecho aqui é uma visão que Isaías teve do trono de Deus, que é muito similar com a visão que o apóstolo João teve lá em Apocalipse, né? Ele relata não como serafins, mas, se eu não me engano, até como, eu não me lembro se eram seres viventes, mas enfim, ele relata esses seres com as 6 asas, né? Exatamente igual aqui, né? Então, provavelmente, estavam se referindo à mesma coisa, né? Para a gente ver como a palavra de Deus é atemporal, né? Uma pessoa 700 anos antes, né, vai lá, tem uma visão e ensina para a gente uma coisa, e outra 700 anos depois vai lá e tem o mesmo tipo de visão, ensinando exatamente o mesmo tipo de coisa. Bom, ao som das suas vozes, né, daqueles serafins lá, né, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido! Exclamação. Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso também é uma música, é um pedaço de uma música também. Mas, do que ele está falando nesses primeiros 5 versículos? Ele está falando de uma santidade que é acima do entendimento, né? Ele fala que ele viu o Senhor sentado num alto trono, né? E a aba da veste dele enchia todo o templo, né? A glória de Deus estava ali por todo o templo. E ele fala da fumaça, né? Que cobria todo o templo, né? Então era uma visão meio, como diria o pastor Silvio, hollywoodiana, né? É uma coisa espetacular que ele estava vendo ali, né? Só que o que acontece é que quando Isaías se depara com aquilo tudo, a primeira coisa que ele pensa não é assim: puxa Deus, que bom que eu te vi. Puxa Deus, que bom que eu te encontrei. A primeira coisa que ele pensa é: ai de mim, eu vou morrer, né? Não sei se vocês se lembram, mas quando Deus habitava na Arca da Aliança, no Velho Testamento, a arca tinha determinados jeitos de ser carregada. E ela era carregada assim porque ninguém podia tocar lá indignamente na presença de Deus.
Porque a presença de Deus é tudo. E Isaías percebia nele essa condição. É engraçado porque hoje em dia a gente tem muita liberdade no espírito, né? E a gente até dança aqui na frente, né? E fala, não, mas eu estou na presença do Senhor, você pode sentir a presença do Senhor aqui e tudo mais. Mas, de fato, talvez muitos de nós não entendamos exatamente o que significa a presença do Senhor. E eu não estou dizendo que a gente não deve dançar e cantar para o Senhor, mas estou dizendo que às vezes tem uns passos que a gente precisa entender antes. Porque antes de me sentir livre para dançar na presença do Senhor, na primeira vez que eu chego na frente dele, eu preciso entender que eu tremo. Eu desabo. E Isaías, que era um cara de Deus, né? Afinal, né, escreveu 60 e tantos capítulos aqui da Bíblia, ele tinha essa consciência. Ele não falou assim, Deus, o povo é impuro. Ele disse, eu sou impuro, né? Eu habito num povo impuro, mas eu também estou no mesmo barco. Ele estava anunciando as coisas, mas ele estava no mesmo barco. Ele era o pastor da igreja, mas ele estava no mesmo barco, né? E ele percebe essa condição. E ele também percebe a condição do povo dele, né? Fala assim, caramba, nós vamos morrer tudo aqui. Porque esse povo que está aqui é um povo pecador, indigno. E diante de uma santidade tão grande, tão grande, tão grande, eu não sei o que vai acontecer, eu vou ser consumido, né? Jesus e Pedro tiveram uma experiência bem parecida com essa, né? Não sei se você lembra, que Jesus fez um milagre lá no barco, e aí Pedro olhou para ele e falou assim, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador, eu não posso ficar perto de você, né? E essa é a grande santidade que é revelada aí, né? Mas aí, a gente vai ler os outros versículos, né? Vamos ler os 6 e o 7 agora. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo o quê? Uma brasa viva, que ele havia tirado de onde? Do altar, né? Do altar, né? Onde estava lá o trono de Deus, né? Do altar com uma tenaz. E com ela, o que ele fez? Tocou minha boca. Você percebe? Ele tirou um pedaço da presença de Deus e trouxe, meteu na pessoa que estava dizendo que ia morrer. Aí você fala, nossa, que sentido tem isso, né? Porque o Isaías ficou desesperado, né? Ou seja, ele queria sair dali, mas alguém vem e aproxima ele de Deus. Aproxima ele da presença de Deus, das coisas de Deus. Vai lá e pega um negócio do próprio altar e encosta em Isaías. E ele diz assim, ó, com ela tocou, no 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será o quê? Removida. E o seu pecado perdoado. E olha só que coisa, olha que alegoria incrível, em poucos versículos Deus nos dá. Porque Isaías, um homem pecador, no meio de um povo pecador, reconheceu que era pecador diante da presença de Deus. E imediatamente depois dele saber que era pecador, e queria ser destruído por causa de ser pecador, Deus mostra para ele, você se arrependeu, e os seus pecados estão perdoados. Eu me achego na presença de Deus, reconheço que sou pecador, e Deus vai lá e me purifica. Que coisa bonita, né? Bom, e aí vem o próximo passo aí de Isaías, versículo 8. Diz assim, então ouvi a voz do Senhor, clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, o quê? Eis-me aqui, envia-me. Mas 3 versículos antes ele falou, eu vou morrer, né? Em outras palavras, né? Mas ele já estava falando, Deus me purificou, me envia. Entende o que Deus faz em nós? Sem Ele, nós estamos mortos, destruídos. Com Ele, nós somos remidos,
e podemos fazer tudo na presença dele e por ele. Amém? E Isaías seguiu assim. E lembra que isso tudo está no contexto de Israel, hein? Bom, versículo 9, diz assim, ele disse, vá e diga a este povo. E aí vem coisas difíceis às vezes de entender para nós. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne o quê? Insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Só um minuto. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, e olha que coisa mais sem sentido. Para o quê? Para que não se convertam e sejam curados. Quem está falando isso? Deus está falando isso. Tem alguma lógica isso, humana? Nenhuma. Deus está falando, olha, segue esses caras, pega esses caras de jeito, faz eles ficarem cegos, surdos, burros, para eles não entenderem, porque eu não quero que eles se convertam. Eu não quero que esses caras se convertam. E eu não quero que eles sejam curados. Eu quero que eles sofram. E Deus está falando isso. E isso é uma coisa difícil, às vezes, de aceitar. Esses dias eu estava escutando uma mensagem de um pregador que eu gosto muito, que é americano, e eu estava falando para minha esposa, né? Eu falei para ela, fazia um tempo que eu não escutava as mensagens desse pregador, né? E eu falei para ela, fazia um tempo que eu escutava, mas olha, é tão difícil. Porque eu escuto essas mensagens e ele me faz tocar em coisas que eu não quero mexer. Sabe como é? A mensagem vem tão do trono para mim que eu gero um conflito dentro de mim. E eu não sei o que fazer com aquilo. Eu fico com vontade de desligar aquele negócio. Falar, não é possível, não, isso eu não posso mudar. E é um pouco mensagem assim, né? Quando Deus fala, olha, prega para os caras, mas para eles não se converterem e para eles não serem curados. Eu quero que eles sofram, em outras palavras, né? Porque uma pessoa sem conversão, uma pessoa longe de Deus, pessoas longe de Deus sofrem. Uma pessoa que não é curada, logo está doente. E doentes sofrem. Eu quero que eles sofram. Difícil, né? Então eu perguntei a Isaías, né, lá com toda com toda a dó do mundo, né? Até quando, Senhor? Até quando que isso vai acontecer, né? E ele respondeu: até que as cidades, ele nem alivia, né? Estejam como? Em ruínas. Até que São Paulo tenha um incêndio daqueles para cada prédio. Que misericórdia. E sem habitantes, cidades sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas. E os campos estejam totalmente devastados. Já viu alguma imagem lá da Síria? É essa imagem. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente como? Desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses o quê? Também serão destruídos. Ai, que duro essa palavra. O próprio Deus acabando com a vida do seu próprio povo. O próprio Deus tornando insensível para que o povo dele não se converta. Vamos ler o capítulo 5 de Isaías, vamos fazer uma pausa aí no 6 e vamos ler o capítulo 5 de Isaías. Versículo 1. Amém? Todo mundo achou? Pertinho aí, né? Por que será que Deus queria destruir todo mundo? Porque às vezes a gente só vê um momento, né? A gente só olha para o momento. Mas por que Deus queria destruir todo mundo? Bom, vamos ler aí.
Cantarei para o meu amigo o seu cântico. Ele começa com uma alegoria. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha, né? Lembra, uma alegoria. Meu amigo tinha uma vinha, né? Na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse o quê? Uvas boas. Mas só deu quais uvas? Azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Você vai ser destruído e vai morrer de sede, né? Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o quê? A nação de Israel. Percebe? A alegoria? E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve o quê? O que houve aí? Derramamento de sangue. Estou no 7, tá? Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. E aí vem os julgamentos de Deus. Versículo 8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, e as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com o vinho até a noite, né, os beberrões. Harpas, liras, tamborins, flautas, e vinho há em suas festas, mas não se importam com o quê? Com os atos do Senhor. Nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, e as multidões de sede. Por isso o Seol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Olha o julgamento, né? 15. Por isso o homem será abatido. A humanidade o quê? Se curvará. E os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão as ruínas dos ricos, nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. Ai dos que estão amarrados ao pecado, né? E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, não é? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes com sua própria opinião. Ai dos que são campeões de beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como o pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel.
Percebe? Todos esses ais, a ganância, o excesso de propriedades, a maldade, a perversão dos valores, o bem virou mal, o mal virou bem, tudo isso era o que acontecia com o povo de Israel, né, nessa época, né? E era um povo desviado de Deus, distante de Deus nos atos. E se você for pegar toda a história do povo de Israel antes disso aqui, você vai ver isso acontecendo. Um povo que estava sempre num ciclo de falhas. O livro de Juízes mostra isso muito bem. Inclusive, quando a gente aprende no seminário o livro de Juízes, a gente aprende que o tema do livro é ciclo de falhas. Porque o povo de Israel é sempre assim. Ele sempre vai a Deus e adora. E Deus o abençoa. Na verdade, é o contrário. Deus o abençoa, né? Em geral, né? Mas aí, passa um tempo, as bênçãos são esquecidas, ou principalmente de quem veio as bênçãos, e aí vem um período de sofrimento. E aí sofre Israel, sofre Israel, sofre Israel, sofre Israel, sofre Israel. E aí, alguém vai lá, se converte, se arrepende, pede perdão para Deus, e começa um novo ciclo. Aí as pessoas se aproximam de Deus, e adoram a Deus, e chegam perto de Deus. E aí daqui a pouco, eles começam a achar, não, olha, fui eu que foi a minha mão que fez isso, né? Não, deixa eu me apegar aqui a esse reino. Essas coisas que eu conquistei na guerra. E aí eles começam a adorar os ídolos. E o que é um ídolo, senão alguma coisa que distancia a gente de Deus? E eles, sempre nisso. E aí, caíam no pecado, e ficava uma bagunça, até que levantava-se um juiz, ou um profeta, ou um rei, que era justo, e que dizia para eles, olha, vocês precisam se arrepender. E aí eles se arrependiam. Aí voltava tudo. Não vamos fazer isso, joga todos esses ídolos fora, não sei o que lá, blá, 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 voltou, pronto. Mas aí passava um período, o que acontecia? Tudo de novo. Acontecia tudo de novo, né? Então Israel era um povo desviado, né? As conversões anteriores de Israel, né? Anteriores ao capítulo 6, né? Elas nunca eram definitivas. Você conhece isso? Conversões que nunca são definitivas. Como é que é isso? Converteu ou não converteu? É definitivo ou não é definitivo? Né? As curas que o povo tinha e recebia nunca eram suficientes para uma adoração eterna. Era sempre uma cura que daqui a pouco eu estava reclamando. Era sempre uma comida que eu recebia, que daqui a pouco não era mais suficiente. Lembra do maná do deserto? Eu quero voltar para o Egito. Mas você estava preso lá, meu. Você era escravo. Né? Faziam o que queriam com vocês. Podiam pegar as suas mulheres, as suas crianças, decidir o que fazer. Não, mas eu quero voltar. Porque o maná não é suficiente. Entende? O povo sempre voltava para os pecados. E aí, quando chega nesse capítulo 6, esses versículos que a gente leu, de 9 a 13, ele fala, destrói tudo. Eu não quero mais pregar para esses caras. Aliás, vai pregar e eu vou endurecer os corações deles e eles não vão se converter. Eu não quero que eles se convertam. Destrua tudo. Destrua tudo. Que difícil, né? Bom, e aí tem o último versículo do nosso texto, que é o 13, o final dele, né? Que diz assim, na metade do versículo 13 do capítulo 6, tá? Pode voltar aí. Capítulo 6, versículo 13, parte B, né, a segunda parte aí, a partir do mas. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o quê? O seu tronco, né? Então, o toco que sobrou é a semente. E eu fiquei, quando eu li esse texto, né, essa mensagem não saiu de um tema que eu tinha vontade de pregar. Ela saiu da leitura da Bíblia. Eu estava lendo esse texto.
E eu fiquei, falei, o que ele quer dizer com isso, né? Até porque eu não entendo muito de árvore, né? E aí eu falei, o que quer dizer com isso, né? E aí eu fui procurar outras versões, como a gente sempre faz quando está estudando a Bíblia. E eu quero ler para vocês esse versículo na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que diz assim, o versículo 13, tá? E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. E a parte que nos interessa. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. E eu, meditando sobre essas coisas, isso não fez sentido para mim. Porque Deus falou que vai destruir tudo. E que ninguém vai se converter. E que ninguém vai ser curado. E o que sobrou foi o toco de uma árvore. Uma árvore totalmente cortada. E que ficou ali. Mas Deus fala nesse texto que o toco é a semente. E é a esperança da restauração. É o estado necessário para que Israel possa se erguer. É como se Deus falasse assim, eu preciso destruir Israel inteiro, para que ele possa ser reerguido. E depois disso, que Deus falou tudo isso aqui, Isaías profetizou várias coisas, que vão na direção oposta da destruição total, mas vão na direção da restauração. E aí vamos ler rapidamente alguns versículos de outros capítulos que falam disso. 7,14, aí do seu lado. Olha só o que ele fala aí. Textos que vocês conhecem, provavelmente. Por isso, o Senhor... Está todo mundo achando aí? 7,14, desculpa. Capítulo 7, versículo 14. Diz assim: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Quem é esse? O Messias, o remidor do povo de Israel. Mas eu não quero que eles se convertam, mas eu vou mandar o Messias, para pregar para eles. Ó, o capítulo 9 agora, versículo 6. Ele diz assim, capítulo 9, versículo 6. Também outro texto muito conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, né? O menino vai ser o pai, quer dizer, ele é Deus de qualquer jeito, príncipe da paz. Ele prometeu, aquele que ia ser o governante de todos eles, mas esse povo não ia se arrepender, como assim, né? Ia ser destruído. E Deus promete restauração. E pula aí para o capítulo 43. Versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Algumas folhinhas ainda. Vamos para tomar água. 43:1 diz assim: mas agora, diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o quê? O resgatei. Resgatou o morto. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimarás. As chamas não o deixarão em brasas. Essa também é uma música. Você percebe? Ele estava falando, destrói todo mundo. Mas agora ele está falando que ele vai resgatar esse pessoal. E 16, o versículo 16 aí, ele fala assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio.
esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo o quê? Uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ai, Deus, o que o Senhor quer de nós? Por fim, Isaías 53. Mais uma promessa que eu tenho certeza que você já leu 80 vezes na sua vida. Capítulo 53, versículo 5. Diz assim, 53, 5. Aquele que não devia se converter, recebeu restauração. E olha só, aquele que não deveria ser curado, olha só o que diz esse texto. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos o quê? Curados. Mas eu não quero que vocês se arrependam. Eu não quero que vocês se convertam. Eu não quero que vocês sejam curados. Mas você foi curado. Que lógica tem nisso? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Né? E ele ainda dá o passado, né? Vamos dizer assim. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? Sobre Jesus estava toda a nossa iniquidade. Né? Muito bem. Qual é a lógica desse negócio? Né? E lendo aquele texto, né, eu vou repetir aqui para vocês na linguagem de hoje, diz assim, Isaías 6,13. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Bom, eu já disse aqui, tudo foi escrito para Israel. Não foi escrito para a gente. Certo? Errado. Foi escrito para Israel, talvez Isaías nem pensava o que estava fazendo aqui, mas hoje é a palavra de Deus. De fato foi escrito para Israel, mas de fato Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é atemporal. Será que ele age diferente? Será que a gente pode pensar que Deus faz com a gente diferente do que ele fazia com Israel? Será que a gente pode esquecer todas as violências, todas as durezas e todas as bondades em contrapartida que o Velho Testamento nos traz? O Velho Testamento não deve ser seguido como mandamentos, porque ele foi para Israel mesmo. Mas o que está por trás dos princípios, quem fez, quem escreveu, quem inspirou essa palavra, não é o mesmo Deus? Será que ele poderia se comportar de forma parecida com a gente hoje em dia? Será que esse não é o jeito de agir de Deus? Será que Deus não tem uma face que é diferente, que talvez a maioria das pessoas não queira, fica em conflito com isso, mas que a gente não queira ver de que Deus, ele é soberano em sabedoria, e que quando ele toma decisões meio malucas para a nossa vida, a gente não é capaz de ser humilde e reconhecer que simplesmente a gente não está entendendo o que Deus está querendo. Mas isso não muda quem ele é. Que ele é sempre bom. Que o amor dele sempre dura. Mas que ele também é sempre justo. E que ele sabe como fazer as coisas. Deus foi lá e destruiu tudo. E às vezes isso não acontece com a gente. Às vezes a nossa vida não está totalmente destruída. Só sofrimento. Só destruição. Tudo dá errado. E às vezes a gente olha para isso, naquele momento, e diz, estamos sendo injustiçados. Como o povo de Israel dizia.
Olha, Deus, eu estou perto de você. E às vezes a gente está mesmo. Mas será que a gente já não passou por vários ciclos de falhas na nossa vida? Será que nós não passamos várias vezes por essa situação que Israel passou? Deu tudo errado, eu corro para a igreja. Vou aos pés do Senhor. Me converto. Sou curado. Deus me abençoa. E aí, eu saio da igreja. Eu saio da presença de Deus. E os ídolos tomam conta de mim. E aqueles ídolos todos vão tomando a gente. Os nossos desejos, a vontade de agradar a si mesmo somente, a falta de amor pelas pessoas. Esses dias eu estava lembrando de uma música, espero que não escandalize vocês, mas enfim, estava lembrando de uma música que se chama Índios, né? E um dos versos da música diz assim: quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence de que não tem o bastante. E fala demais porque não tem nada para dizer. Será que a gente não é assim às vezes? Muitas vezes eu converso com a minha esposa sobre isso. Falo assim, amor, a gente pode estar passando por um monte de problema. Mas se nós olharmos ao redor, a gente vai ver que a gente está muito bem. Que há muito que repartir. Você entende o que eu estou falando? Nós somos o povo de Deus, filhos da promessa, escolhidos pela fé, a mesma fé que Abraão teve antes da circuncisão, antes de Moisés, a mesma fé que você e eu temos. Mas será que Deus já não viu o suficiente desse ciclo de falhas na nossa vida? Será que Deus não viu a gente chegando nele, recebendo coisas, bênçãos que Ele mandou, e se afastando dele? Chegando nele e se afastando dele. Chegando nele e se afastando dele. E será que Deus não chegou e falou assim, não, agora basta. Agora eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Eu vou reduzir ela a um toco. Um tronco. Um lugar onde ela não tem nada. E ela não pode se gloriar de nada. E não tem nenhum lugar que ela possa buscar que não seja a presença dela. Será que Deus não é o mesmo ontem, hoje e sempre? Será que Ele não age assim? E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas agora está tudo bem. Para Israel também. Talvez naquela hora estivesse tudo bem. Mas talvez seja a hora do basta de Deus. E aí a gente começa a passar por um monte de coisa. E sofre, e sofre, e sofre, e sofre. Deus, mas eu estou indo lá. Estou perto de você. Não, mas agora não basta mais. Agora é comigo, eu vou fazer do meu jeito. Foi isso que Deus fez com Israel. Agora eu vou fazer do meu jeito. Vocês não vão ter casa, vocês não vão ter lugar, vocês não vão ter cidade, vocês não vão ter lugar nenhum para vocês. Vocês vão ficar no pó, vocês vão ficar no lixo. Vocês vão ficar lá embaixo. Mas, do mesmo jeito que Ele fez com Israel, para nós, também tem um troco. Tem um toco que é uma semente. Semente de vida. Que pode ser restaurada. Só que, quando nós chegamos no ponto de não ter galho nenhum, ser totalmente cortado, será que não é nesse ponto que a gente aprecia mais as coisas de Deus? Quando nós temos tudo roubado, e a gente percebe que realmente não tinha mais uma chance, como aquelas pessoas que vão lá para Caucaia e se convertem de verdade, não aquelas que vão no ciclo de falhas, mas aquelas que vão e se convertem de verdade. Alguém me deu uma última chance,
E essa última chance, eu não jogo fora. O que Deus está querendo dizer aqui para Israel, e que talvez queira dizer para nós também, é que às vezes Ele precisa destruir a nossa vida, para restar uma chance. E aí nós darmos o valor que Ele precisa. E nunca mais sairmos da presença dEle. Uma coisa eu te peço, Senhor, que eu possa morar na Tua casa todos os dias da minha vida. Esse é um sinal de conversão verdadeira. Genuíno de novo nascimento, de uma nova vida. Todo mundo precisa passar por isso? Acho que não. Mas eu acho que muita gente passa. Por destruição total. Destruição nossa e das pessoas que estão perto da gente. E a gente não entende. Mas ainda assim, quando Deus faz isso, Ele está sendo bom. Porque Ele te conhece e me conhece melhor do que nós mesmos. E Ele sabe até que ponto você precisa descer para que possa ser subido de novo. E isso é duro. Porque o sofrimento, quando a gente está nessa hora, a gente não entende. Mas se nós confiarmos em Deus, que há uma semente ali, que vai nascer de novo, o tronco pode nascer de novo. Essa é a visão, acho que mais bonita, que pode falar desse tronco. Vamos para encerrar, ler Jó capítulo 14. Aquela pecadora, lembra que Jesus falou para ela, né? Eu me lembrei agora desse texto. Que, como ela tinha muitos pecados, né? Muito foi perdoado, por isso ela muito amava, não é verdade? Em outras palavras, é isso que eu estou dizendo. Que quem chega no nada, e não tem nada, e precisa ser perdoado de tudo, não tem muito o que se gloriar, não é verdade? 14, Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna o quê? A brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Como aquele tronco lá, de Isaías 6. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará, e dará ramos, como se fosse muda plantada. Amém? Fica de pé, vamos orar sobre isso. Que coisa, né? Deus tem caminhos que a gente não conhece e que a gente não entende, mas Ele é sempre bom. O tempo todo, Deus quer o melhor para nós. O tempo inteiro. Até quando nós estamos na desolação total. Até quando nós estamos na destruição total, o tempo inteiro Deus tem o melhor para nós. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. E nós não conseguimos entender quando essas coisas acontecem. Mas Deus faz o que for necessário para que você brote de novo. Para que aquela pessoa que você tem aí no coração, seu amigo, seu parente, seu irmão, seu filho, seu pai, possa nascer de novo desse tronco. Deus
sabe do que ele precisa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. E peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos ver, Deus. E em primeiro lugar, eu te peço que nós não cheguemos nesse estágio de Isaías 6, Pai. Ao contrário, Deus, que a gente chegue num estágio anterior e possa ouvir a mensagem, a palavra de Deus, e se converter, Senhor, e ser curado, Deus. Mas Deus, se alguém aqui, ou algum dos nossos queridos, Pai, chegou ao ponto da desolação total, de ser destruído, espizinhado, moído, Senhor, que o Senhor possa manter o tronco remanescente, Senhor, e que esse tronco seja a semente, Senhor, de uma nova vida, que vai chegar com o fluir do rio de Deus. Que as águas do Senhor sejam suficientes, não só para converter, mas para restaurar e nos transformar de novo em carvalhos lindos, Pai, que brotam e dão frutos, Senhor. E Deus, enquanto o Senhor não faz essa obra, clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Tua misericórdia, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia para suportar esse tempo, Senhor. E que a nossa conversão seja definitiva, Senhor. Não queremos mais voltar e comer bolotas com os porcos, Pai. Não queremos criar ídolos toda vez que o Senhor nos abençoa, Senhor. Não queremos criar nada, Senhor, que te substitua, Deus. Deus, abre os nossos olhos para ver o que realmente importa. A Tua presença, Senhor, e a compaixão pelos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, se o Senhor tem alguém aqui que precisa de força, Senhor, para aguentar esse tempo difícil, que o Senhor toque agora, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor renove, Pai, as forças. E que hoje seja o dia das águas do Senhor chegarem nela. E que tudo se faça novo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, nossa volta para casa. Guarda-nos nos Teus caminhos. Nos ensina, Senhor, a andar contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Deus abençoe. Paz do Senhor.